TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira. Hoje daremos destaque aos impactos na saúde mental de crianças e jovens após o período da chuva. Moradores do bairro Cortavento, em Teresópolis, realizam uma manifestação em prol de melhorias nas linhas de ônibus. As pré-inscrições para a segunda Copa das Comunidades foram abertas e seguem até o dia 20 de abril. E a Lei Seca registrou 293 casos de alcoolemia durante o feriado de Páscoa. O índice de preços ao produtor, o IPP, chegou a 0,06% em fevereiro e os dados foram divulgados pelo IBGE nesta quarta-feira. E o governador Cláudio Castro entregou na última terça-feira o cartão Recomeçar para as famílias atingidas pelos temporais em Mesquita, Nilópolis, São João de Meriti e Duque de Caxias. O diálogo com o objetivo de orientar pais e responsáveis em meio a traumas devido à chuva. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que está nos acompanhando. Seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate, ao vivo, pela TV Correio da Manhã e em nossas plataformas digitais, no Facebook, no YouTube e em nosso site tvc16.com, onde você também tem acesso à nossa programação. Além disso, não deixe de comentar, interagir aqui durante o Correio Petropolitano Debate. É sempre muito bom a participação de todos vocês que estão nos acompanhando. A gente começa a edição de hoje com um tema bem interessante, viu? Se você, por exemplo, é fã de society e quer representar a comunidade em uma competição, você pode se inscrever até o próximo dia 20 de abril na segunda Copa das Comunidades. A ação é realizada pela Secretaria de Esportes de Petrópolis e as pré-inscrições podem ser feitas através do link contido na bio do Instagram da Prefeitura ou no site da Prefeitura de Petrópolis em www.petropolis.rj.gov.br. A partir das pré-inscrições, a comissão organizadora vai então escolher as equipes definitivas para a competição, que tem previsão agora para o início do mês de maio. E as equipes que forem selecionadas vão participar de um congresso técnico para que os participantes conheçam então o regulamento, as regras e as condutas a serem seguidas durante os jogos. 30 equipes já foram confirmadas e que participaram da primeira Copa, que foi encerrada agora em março. O encerramento das pré-inscrições vai prosseguir com a seleção das equipes então e organização das chaves e também dos jogos. Então fique atento aí a esse cronograma. No site da Prefeitura, a inscrição você pode realizar então até o dia 20 deste mês, basicamente aí 2 semanas para realizar essas inscrições, não deixe para a última hora. Mudando já de assunto, a gente fala agora sobre uma situação extremamente preocupante também em meio a tanto caos que a gente já passou em relação à saúde. Dados do painel de monitoramento da Covid-19 apontam aumento de casos em Petrópolis em janeiro deste ano. Foram, por exemplo, 1.510 notificações e 142 casos confirmados. Das 2.931 notificações, 872 pessoas testaram positivo. A última atualização, feita no dia 1º de abril, mostra que só no mês de março foram 1.910 notificações e 532 casos confirmados. Neste ano, até o momento, são 4 óbitos confirmados pela doença. Segundo o painel de monitoramento do governo do estado, Nova Friburgo teve 498 casos registrados nos 2 primeiros meses de 2024 e 2 óbitos confirmados. Em Teresópolis, até o momento, foram 207 registros
e 1 óbito. Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde, as vacinas contra a Covid-19 são muito eficazes e deram uma contribuição importante para limitar a transmissão do vírus em todo o mundo. Entretanto, nenhuma vacina é 100% eficaz na prevenção da doença. Sempre haverá uma pequena porcentagem de pessoas totalmente vacinadas que ainda ficarão doentes, mas geralmente os sintomas são leves ou ausentes do público imunizado. Segundo o painel de acompanhamento da vacinação contra a Covid-19, 78,2% dos petropolitanos foram imunizados com a primeira dose de reforço. Já a segunda dose de reforço, o gráfico apresenta um número estagnado em 28,6% da população, ou seja, 87,3 mil pessoas. Uma pequena quantidade para a importância da vacina e pelo aumento no número de casos na cidade. E a gente sabe da preocupação que é, né? Apesar, né, do fim da pandemia já ter sido decretado, a gente trouxe essa informação na época aqui no Correio Petropolitano Debate também, a gente sabe que ainda é necessário tomar esses cuidados porque o vírus não deixou de existir, não deixou de circular. E tendo em vista que algumas pessoas não se imunizaram ainda contra a doença, ela pode sim, né, contrair o vírus e, consequentemente, passar por uma situação delicada de um agravamento da doença. Então é importantíssimo manter a caderneta de vacinação atualizada. E isso não só com a primeira e a segunda dose, que a gente sabe que teve uma maior adesão aí de todo o público, né? Em Petrópolis esses índices pelo menos passam de 90%, mas com todo o esquema vacinal. Quando você pega a terceira dose, né, e a dose de reforço bivalente, cobivalente, você vê índices cada vez menores. 25%, 30%, isso pode variar, obviamente, mas é um índice muito inferior ao das primeiras e da segunda dose. O ideal, o objetivo todo é que toda a população tenha esse imunizante acima de 90%, né? Que a cobertura seja acima dos 90%. Isso é para qualquer até tipo de vacina, não só relacionada à Covid-19. Então é importante que a população fique atenta a esses calendários, a esse aumento de casos, né? Utilização, se você, por exemplo, está com algum sintoma e você acha que está com Covid-19, utilize a máscara, procure uma unidade de saúde para fazer o teste, né? Caso você esteja realmente confirmado, para você poder ter ali, né, o seu atestado garantido, poder ficar em repouso e também possivelmente não acabar levando esse vírus, seja para o trabalho, para contaminar os seus filhos ou, né, parentes, familiares e amigos. É sempre importante ter esse cuidado também com a própria saúde. E claro, não só com a Covid-19, como a gente já informou aqui no Correio Petropolitano Debate na semana passada, o próprio Ministério da Saúde antecipou a vacinação contra a influenza, justamente devido ao aumento de casos aí de síndrome respiratória aguda grave associadas à gripe. E trouxemos esse dado, inclusive ontem também aqui no Correio Petropolitano Debate, com a análise do boletim Infogripe divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz. Os índices estão mostrando. Então, também não deixe de procurar um posto, uma unidade de saúde básica, né, um posto de saúde da família para receber esses imunizantes, ou então liga para o centro de saúde, para a Secretaria de Saúde, verifica as unidades próximas à sua residência para você realizar essa imunização, assim como das pessoas de grupo prioritário, na qual a influenza é fundamental durante esse período. Mudando de assunto, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, determinou na última segunda-feira a abertura de um processo disciplinar contra a distribuidora de energia elétrica, a Enel, após repetidas interrupções no serviço na cidade de São Paulo. Segundo Alexandre, em entrevista a uma das emissoras de televisão, a medida pode acabar com a concessão da empresa na cidade. No estado do Rio de Janeiro, o prazo final do contrato se encerra em dezembro de 2026. Em 2023, ou seja, no ano passado, a empresa entrou com um código de pedido de prorrogação contratual, que ainda depende da aprovação do Ministério de Minas e Energia. Alexandre disse que foram mais de 300 milhões de reais em multas aplicadas à Enel e ainda afirmou que os contratos, quando foram firmados com as distribuidoras, deixaram muitas brechas. Segundo o ministro, a abertura do processo disciplinar pode levar, inclusive, a um processo de caducidade. E a caducidade de uma concessão é recomendada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Contudo, a decisão sobre cancelar ou não o contrato é do Ministério de Minas e Energia. No dia 4 de dezembro de 1996 foi firmado, então, um contrato de concessão de serviços públicos de energia elétrica no estado do Rio de Janeiro com a Companhia de Eletricidade do Estado do Rio de Janeiro, a SERG.
serviço no qual posteriormente as empresas Ampla e a Enel Distribuição Rio iriam assumir. Em 1996, o contrato foi firmado com um prazo de 30 anos e que, caso a concessionária quisesse uma prorrogação contratual, deveria ser solicitado 36 meses antes do prazo final, ou seja, 36 meses, basicamente 1 ano e meio. Um ano e meio não, 3 anos na verdade, né? Em 2023, a gente lembra que a Enel entrou com um pedido então para estender o contrato de concessão, justamente nesse período, aí, faltando 3 anos para encerrar o contrato. Como dos 66 municípios aqui no Rio de Janeiro, na qual hoje ela faz esse serviço. Dentre eles, as cidades de Petrópolis e também Teresópolis. No entanto, essa prorrogação ainda depende da aprovação do Ministério de Minas e Energia, que tem até junho de 2025 para autorizar. Entretanto, a Enel Distribuição Rio foi a segunda empresa com o maior número de ações nos juizados especiais cíveis do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, TJRJ, no ano passado. Segundo os dados do TJRJ, foram 25.524 processos contra a concessionária de energia por problemas como cobranças indevidas e fornecimento inadequado do serviço. Procurada a empresa, a Enel respondeu que vai investir no Brasil cerca de 18 bilhões de reais. Ainda de acordo com a companhia, desse total, cerca de 80% vão ser investidos em distribuição de energia. A Enel ainda reiterou o compromisso com a população em todas as áreas e que atua e vai seguir investindo para entregar uma energia de qualidade para todos. Foi o que afirmou em nota. Mas a gente sabe que a situação não é muito bem essa, até mesmo em Petrópolis a população sofre ainda muito com a interrupção na energia elétrica, principalmente nos períodos de chuva. E a gente entende, caiu a árvore, teve uma queda, enfim, um galho que caiu, mas isso não justifica, obviamente, porque se as podas fossem realizadas no período certo, no tempo adequado, nas localidades mais afetadas, esse problema seria minimizado. Obviamente, não tem como controlar todas as árvores que vão cair, nem a velocidade do vento e a intensidade da chuva. Mas diminuir esses impactos, sim, com ações preventivas, isso pode ser feito. Mas muito não era realizado e por isso a gente vê as constantes reclamações, não só em Petrópolis, mas em toda a região de cobertura e concessionária e atuação da concessionária. E a situação acaba se tornando, mais uma vez, complicada, difícil para toda a população. Inclusive, só trazendo uma atualização para você aqui no Correio Petropolitano Debate, um caminhão passando pela Lopes Trovão ali no Alto da Serra acabou derrubando um poste por conta da altura do caminhão. Veja só, o caminhão foi passar para descer para a Serra Velha, pela Serra da Estrela, como a gente conhece, acabou puxando toda a fiação, um dos postes foi danificado, e assim a interrupção de energia elétrica ali na localidade, além dos ônibus também. A gente vai trazer a atualização para você ao longo aqui do Correio Petropolitano Debate, que faz um intervalo rápido e a gente volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora, dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança.
Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Correio Petropolitano de debate de volta e a gente chega nesse segundo bloco trazendo para você a previsão do tempo. Conversa com a gente ao vivo o nosso repórter Eric Portela, já está a postos, vai aparecer aqui no nosso telão para trazer então a atualização sobre a previsão do tempo. A gente lembra que nesse período de outono a característica são um clima mais seco e sem chuva. Vamos confirmar com o Eric se de fato essas características vão permanecer para os próximos dias. Eric, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Afinal, é isso mesmo que eu comentei? A chuva vai dar uma trégua ainda, pelo menos até essa quinta-feira? Boa tarde, Richard. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Olha, Richard, não há previsão de chuva para esta quinta-feira nas nossas cidades de cobertura, como você comentou. O que já começa a acontecer é o ligeiro declínio na temperatura de algumas regiões. A gente vai colocar aqui no nosso telão para vocês poderem acompanhar melhor, né? E a gente já consegue perceber que Nova Friburgo será um município em que a temperatura deve se manter mais baixa durante esta quinta-feira. O dia será de muitas nuvens no céu, declínio na temperatura, mas o sol ainda se destaca bastante, principalmente no período da tarde. Os termômetros vão marcar mínima de 14 e máxima de 26 graus. Em Teresópolis, a previsão é de sol entre nuvens e também não chove no município. Os ventos da região devem se manter fracos durante o dia e a tendência é que a temperatura varie entre mínima de 17 e máxima de 28 graus. Já em Petrópolis, a temperatura máxima se mantém estável, enquanto a mínima passa por ligeiro declínio, como vocês podem acompanhar aqui no nosso telão. O dia será de muitas nuvens no céu e o sol
também deve aparecer durante esta quinta-feira. Como nas outras cidades, não há probabilidade de chuva e os termômetros vão marcar mínima de 16 e máxima de 28 graus. Já Paraíba do Sul, apesar dos números altos apontados aqui no nosso telão, a previsão é de declínio na temperatura, marcando mínima de 18 e máxima de 31 graus. A intensidade dos ventos na região se mantém fraca e não há possibilidade de chuva. Em Partido Alferes, o dia será de sol com algumas nuvens no céu e a temperatura deve atingir seu máximo lá para as 4 horas da tarde. Não chove durante o dia nem à noite, os termômetros vão variar entre mínima de 19 e máxima de 29 graus. E agora, para finalizar, em Três Rios, a quinta-feira será de sol entre nuvens, também não há probabilidade de chuva para a região e os termômetros vão marcar mínima de 18 e máxima de 30 graus, passando por uma leve queda na temperatura mínima, principalmente. É isso, Richard. O sol continua e eu confesso que essa é a temperatura ideal, na minha opinião. Nem muito quente, mas também não muito frio e o principal, sem chuva. Tá certo, Eric. De fato, o outono é uma estação muito agradável aí para quem gosta, né, desse período de sol, mas não é aquele calor tão intenso. Mas tem que tomar cuidado, né, porque a gente sabe, justamente como você comentou, a queda na temperatura ela é regular e por isso, né, os dias são mais frios. Então o pessoal tem que sempre levar ali um agasalho, um casaco para não passar frio na parte da noite. Obrigado pelas informações e um ótimo trabalho para você. Eu que agradeço, Richard. Igualmente, até amanhã. Eric Portela trazendo para a gente as informações sobre a previsão do tempo. Olha só, oportunidade, viu? A Fundação de Apoio à Escola Técnica, a FAETEC, anunciou a abertura de 315 vagas em cursos de qualificação profissional destinados a mulheres em situação de vulnerabilidade social ou vítimas de violência e com vagas para cidades de Teresópolis e Três Rios. Essa iniciativa integra o programa Pronatec Mulheres 1000, em colaboração com a Secretaria de Estado da Mulher. O período de inscrições teve início na última segunda-feira, dia 1º, e segue agora até o dia 23 de abril, e com previsão de início das aulas ainda neste mês. Segundo a Secretária de Estado da Mulher, Heloísa Aguiar, essa vai ser a terceira rodada de matrículas em unidades da FAETEC, e que vão abranger 16 municípios do estado, e oferecendo 5 cursos. Além disso, a secretária ressaltou que a capacitação profissional amplia as oportunidades de emprego para as mulheres e contribui para a independência financeira e o fortalecimento pessoal. Podem se candidatar, então, mulheres a partir de 16 anos que estejam em situação de vulnerabilidade social ou que sejam vítimas de violência ou residentes em áreas com infraestrutura precária. As interessadas devem procurar os Centros Especializados de Atendimento à Mulher, as CEANs ou CIANs, ou outros órgãos de segurança para as mulheres, e que vão fazer o encaminhamento para as unidades da FAETEC. Os cursos disponíveis incluem recepcionista de eventos, agentes de recepção de reservas e reservas em meios de hospedagem, além de assistente administrativo, assistente de logística e assistente de recursos humanos. As aulas vão ser ministradas nos 16 polos da FAETEC distribuídos em municípios de todo o estado do Rio de Janeiro. Dentre eles, como nós comentamos, em Teresópolis e em Três Rios, que é da nossa região de cobertura. E para efetuar a matrícula, as candidatas devem comparecer à unidade da FAETEC desejada com os documentos e a ficha entregue pelo CEAM ou pelo CIAM. Então, você, mulher que conhece alguém nessa situação ou está passando por isso, não deixe de procurar esse curso para fazer essa qualificação e, obviamente, conseguir a sua independência financeira, se esse for um dos problemas. Obviamente, a gente sabe que em alguns casos são muitos. Na tarde da última segunda-feira, moradores do bairro Corta Vento expressaram uma insatisfação com os horários de ônibus durante uma manifestação que foi realizada por volta das 6 horas da noite. A população se reuniu em frente a um ônibus buscando chamar a atenção para as necessidades de melhoria no transporte público local. A situação foi descrita como um protesto, com os manifestantes pedindo uma normalização nos horários de ônibus na região. Quem vai conversar com a gente sobre essa situação em Teresópolis é o nosso repórter Vinícius Barros, que acompanhou na última segunda-feira essa manifestação. Na tarde desta segunda-feira, dia 1º, moradores do bairro de Corta Vento expressaram sua insatisfação com os horários de ônibus durante uma manifestação pacífica.
Por volta das 18 horas, indivíduos reuniram-se em frente a um ônibus buscando chamar a atenção para a necessidade de melhoria no transporte público local. Durante a manifestação, os moradores que reivindicavam a melhoria no serviço de transporte público na região ressaltavam-se a importância de um atendimento adequado e compartilharam suas frustrações. Alguns estavam desde as 4 horas da manhã tentando pegar o ônibus. Outros moradores ressaltaram que as crianças tinham que pegar 2 ônibus para irem à escola. Segundo informações fornecidas pela Viação Dedo de Deus, a insatisfação dos moradores decorreu com o fato de algumas linhas partindo da viagem de Corta-Vento estarem em fase de teste até as Pimenteiras. Visando ampliar o atendimento entre os bairros, uma parte dos moradores preferia que as viagens fossem limitadas até o Serra Azul, Várzea, a fim de evitar alterações nos horários da empresa, que realizou uma reunião com os moradores nesta terça-feira, dia 2, pela manhã, para discutir um assunto e o caso foi resolvido. A operação não teria mudanças que geriam impacto na rotina dos moradores, ressaltou a empresa da aviação. Vinícius Barros, de volta ao estúdio. Obrigado, Vinícius, pelas informações que trouxe e acompanhou, inclusive, essa manifestação. A situação é delicada, é impressionante. Em Petrópolis tem problema com os ônibus, em Teresópolis a situação é similar e a população ainda tendo que levantar mais cedo para conseguir pegar um ônibus antes, né, para conseguir de fato chegar no trabalho, até porque o número de linhas de viagens acaba aí não acontecendo conforme o adequado. A nossa equipe vai continuar apurando, assim como o Vinícius lá em Teresópolis, que trouxe as informações para a gente aqui para o Correio Petropolitano Debate. A gente sai de Teresópolis com o Vinícius e vai a Brasília conversar com a nossa repórter, a Ana Paula Marques. Ela vai aparecer aqui no nosso telão ao vivo com a gente para também trazer um outro tema que tem gerado polêmica, o slogan do governo federal. E, inclusive, tem gerado alguns impactos. E o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, tem realizado algumas viagens justamente após esse slogan e, logicamente, esses impactos também que foram uma consequência dessa mudança. A Ana já está aqui com a gente no nosso telão. Ana, boa tarde para você, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao Correio Petropolitano Debate. Afinal, essas viagens, elas têm o objetivo de melhorar a imagem do governo federal após esse slogan? Ana, boa tarde. Boa tarde, Richard, é isso mesmo. Desde ontem que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem viajado, tem uma agenda interna nos estados brasileiros. Na terça-feira, ele visitou o estado do Rio de Janeiro, onde ele inaugurou uma obra em Niterói e participou também do jantar de filiação da ministra Aniele Franco, da ministra de Igualdade Racial, Aniele Franco, ao PT. Na semana, Lula ainda deve ter outras viagens, e tudo isso acontece por quê? Porque as últimas pesquisas demonstraram que o governo tem, então, tido uma queda de popularidade. A pesquisa IPEC, por exemplo, demonstrou que o número de brasileiros que acham um governo ótimo ou bom caiu 5% nos últimos 3 meses. E esse número é ainda maior entre os evangélicos. Então, o governo elaborou um slogan de comunicação, um slogan chamado Fé no Brasil, que tem dado o que falar. Então, o presidente tem feito ali uma agenda interna no Brasil após uma longa agenda nos países, visitando outros países, e ele deve cumprir agora uma agenda essa semana em Pernambuco e no Ceará. E ao longo dessas visitas, além de promover obras, o presidente também deve promover esse slogan para tentar ali se aproximar desse eleitorado mais evangélico. Essa campanha vem após, eu disse que caiu esses números, e a proposta do governo é vincular esse slogan, Fé no Brasil, aos programas de governo, que seriam o projeto Pé de Meia na educação, o Plano Safra na agricultura, e o Minha Casa Minha Vida nas cidades e outros vários programas do governo. Vale lembrar que este ano também nós temos as eleições municipais. Então, o presidente vai visitar vários outros estados, vai tentar emplacar, então, nome petista, os nomes petistas para as principais capitais e principais municípios brasileiros. Então, essas visitas é vista como uma estratégia de matar 2 coelhos com uma cajadada só, por exemplo. Além de promover esse slogan, tentar ali atrair de novo essa popularidade para o governo, o presidente deve tentar emplacar nomes petistas para as principais capitais
ou então tentar, ao menos, emplacar vices, como é o caso do Rio de Janeiro, onde a filiação da ministra Aniele Franco ao PT é visto como uma tentativa de tentar convencer Eduardo Paes a aceitar a ministra em sua chapa para a prefeitura da capital fluminense, já que o Eduardo Paes, o atual prefeito, lidera ali as pesquisas de intenção de voto. Então, o governo tenta melhorar a sua imagem, tenta também emplacar nomes petistas para as eleições municipais de outubro, e também tenta ali demonstrar esforço, demonstrar que está fazendo, que está trabalhando ao inaugurar obras, ao inaugurar programas e várias outras ações do governo. Tá certo, Ana. Ou seja, como a gente estava comentando, inclusive ontem aqui com a Gabriela Gallo também, né, por conta aí de um recesso simbólico no Congresso, mas principalmente na Câmara dos Deputados, as eleições municipais aí de fato, né, afetando e muito a agenda não só dos parlamentares, mas também do presidente da República, principalmente então com esse slogan aí que tem esse objetivo de aproximar, né, o presidente então principalmente aí, né, da categoria, né, dos evangélicos. A gente sabe que inclusive durante as eleições presidenciais, as últimas eleições, isso era muito nítido também, né, não só por parte do atual presidente, mas também por parte do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que tentavam atrair esse público para, né, para conseguir ali angariar votos e possivelmente, como essa é uma eleição municipal, para ganhar aí força também dentro das cidades para essas eleições que acontecem em outubro. Ana, obrigado pelas informações. Um ótimo trabalho para você. Você também. Tchau, tchau. Uma boa tarde. Ana Paula Marques conversando com a gente ao vivo em Brasília. E curioso até pelo fato que a Ana comentou aqui com a gente, né, dessa relação do PT com Eduardo Paes. Me recordo até para as eleições ainda municipais, as últimas que tiveram, né, ainda já existia esse conflito, né, esse conflito no fato dos dois lados partidários, ali na época era Eduardo Paes, por exemplo, e Marcelo Crivella, na busca também ali por esse público evangélico para também angariar votos para as eleições. O jeito é continuar acompanhando essas movimentações que vão acontecer ainda ao longo desse ano, e tudo isso você vai acompanhar aqui no Correio Petropolitano Debate. A gente faz um intervalo rápido, volta daqui a pouco para trazer uma entrevista para você que nós realizamos com a psicóloga da Unifase, para explicar os traumas e os impactos que a chuva pode ocasionar em crianças e jovens e, obviamente, como lidar nessas situações. O intervalo é rápido e a gente volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas pra saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito.
Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00 e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Dê início à nossa entrevista de hoje. Eu queria primeiro agradecer sua presença aqui com a gente para falar de um tema que é tão importante e dentro, né, muito do cotidiano de Petrópolis. Antes da gente abordar, de fato, o tema, eu queria que você se apresentasse para a gente, por favor. Claro. Bom dia. Bom, eu sou Ilana Vaz, eu sou formada em psicologia pela PUC-Rio. Eu fiz algumas especializações no tema da infância e da adolescência, né? Comecei no IPUB, no Rio de Janeiro, e fui fazendo outras, inclusive um curso maravilhoso também na PUC-Rio sobre trauma. Hoje eu durante 12 anos trabalhei em escola, então também foi um percurso, né, que me aproximou muito da infância e da adolescência. E dos desafios, né, que estão em torno dessa idade. Hoje eu estou finalizando um mestrado também na relação da psicanálise com a educação, mas especificamente sobre escola. E sou professora da FASE, né, que é o que me aproxima de Petrópolis no momento. Eu faço lá, eu sou supervisora de 2 equipes da parte prática, do estágio de psicologia escolar e do estágio de clínica do 9º e do 10º período, e dou também outras disciplinas, como, por exemplo, psicoterapia infantil. Então, né, por isso que acaba que essa área é uma área que eu estou próxima desde o início da minha formação. Tá certo. Ilana, então vamos iniciar esse bate-papo trazendo a primeira pergunta que eu vou fazer, então, é justamente a seguinte. A gente consegue ver, então, não só, obviamente, nas crianças, né, mas nos próprios adultos também, o impacto das chuvas, enfim, dos desastres naturais. A gente sabe que eles, sim, levam alguns impactos na saúde mental destas pessoas como um todo. Mas, trazendo especificamente a questão das crianças, eu acho que é um ponto importante a gente abordar, que, afinal, são as futuras gerações, né? Isso pode ser compreendido de forma diferente, isso pode levar um impacto diferente para as crianças, por exemplo, do que para os adultos, e até mesmo entre as crianças? Na verdade, né, assim, uma coisa que é muito importante, que eu acho que o que faz maior diferença é que as coisas normalmente, né, quando são tragédias, né, situações de impacto muito alto, quando a gente fala enfim, coisas que teoricamente são tabus, né, é muito comum a gente não conversar com as crianças.
Então, eu acho que isso é o que gera o maior impacto no mundo infantil de uma maneira geral, infanto-juvenil, porque com um adolescente é muito comum não se falar também sobre a temática, né? Como se as crianças de alguma maneira não estivessem compreendendo, ou estivessem vivendo isso de uma outra maneira, ou até para de alguma maneira proteger essa criança de falar sobre isso, que é tão desafiador, que é tão traumático, é de um impacto tão intenso, né, assim, para nós adultos. Então a gente, na verdade, está se protegendo e não necessariamente protegendo as crianças, né? Então, de alguma maneira, eu acho que é muito importante que se possa falar com as crianças, com os adolescentes sobre isso que está acontecendo, sobre os nossos medos e receios, sobre o que são essas situações ambientais, né? Assim, como que Petrópolis lida com isso, até né, nos aspectos governamentais, quais os desafios que se apresentam, políticos, de políticas públicas, enfim. Então, eu acho que todas essas coisas são possíveis de serem abordadas com as crianças e com os adolescentes, para que eles também entendam do que a gente está falando, né? Tanto no aspecto psicológico, do que a gente também está sofrendo, do medo que a gente também está vivendo, né? Eu até comentei na outra entrevista que eu dei sobre isso, que uma aula que eu estava dando na sexta-feira de tarde começou a chover, os alunos imediatamente, aqui eu estou falando de adultos, né? Quer dizer, jovens adultos, mas enfim, adultos. E aí, os alunos imediatamente, professora, o que a gente faz? E aí, parou ali a aula porque a gente precisou parar um momento e decidir o que a gente fazia. Se a gente terminava a aula e ia embora na chuva, se a gente esperava juntos a chuva passar, né? Assim, não foi uma chuva intensa, mas é isso, né? Se apresentou ali o medo e o receio que está se vivendo a partir desses impactos, né, assim, de uma situação que é repetida, né, assim, ela não é nova. Então, eu acho que a coisa mais importante e a maior diferença é que os adultos se permitem falar sobre isso entre si e, de alguma maneira, não permitem ou não acham importante ou tentam proteger as crianças, afastando elas da temática, e isso acaba fazendo com que elas fiquem muito isoladas, né, assim, e tenham que encontrar recursos, né, para lidar sozinhas. Isso, de alguma forma, pode ser uma característica já de um impacto nessa pessoa adulta, por exemplo, Ilana? Quando a gente fala, por exemplo, ansiedade, depressão, a gente tem ali, né, como característica comum, digamos assim, pessoas que não gostam de um convívio social muito grande, que guardam muitas mágoas, né, muitos sentimentos para si. E isso acaba refletindo, então, pode ser já um impacto também já que está sendo sofrido no adulto, que ele, digamos, não quer passar para essa criança, né? Só que é justamente o contrário. Certamente. Certamente a forma como a gente lida com as crianças diz mais sobre a gente do que sobre necessariamente as crianças, sem dúvida. Acho que já é sim um impacto e acho que um aspecto importante, né, assim, que justamente quando a gente não encontra recursos é quando a gente está falando de uma coisa traumática, né, assim, que é o que você está falando. Quando o trauma, né, na psicanálise, ele é compreendido dessa forma, quando o evento é maior do que as estratégias que a gente tem para lidar. Então, quando a gente acaba se vendo sem estratégias, a gente tende a poupar, né, assim, as pessoas que estão no entorno, em especial crianças e adolescentes, de terem que lidar com esse mesmo trauma. Mas não necessariamente o trauma é igual, como não é para nós adultos, cada um vivencia isso de uma forma diferente. Então, é importante poder conversar, né, falar sobre, inclusive apresentar os nossos medos, para que de alguma maneira isso, né, se torne um papo comum também ali entre as crianças e os adolescentes. Isso é fundamental. Eles também estão vivendo esses impactos. Aproveitando ainda esse tema, como que a gente pode identificar, então, se uma criança, um jovem ou até mesmo um adulto já Uhum. está sofrendo com as mudanças climáticas, se ela já tem algum nível ali de ansiedade, e isso pode agravar? Então, eu acho que a forma de identificar é a observação do comportamento e muita conversa, né? Uma criança que nunca teve medo de determinadas coisas começa a ter, né? Começa a desenvolver um, é isso, um receio de ir para determinados lugares, ou começa a ficar mais quieta, ou ao contrário, muito falante, né? Assim, eu acho que essas modificações de comportamento são o que vão dando notícias, inclusive na gente, né? Percebo que eu estou mais agitada, mais ansiosa, ou menos falante, mais receosa.
Então, essas mudanças de comportamento é que dão a entender que tem alguma coisa se organizando diferente ali, né, naquele comportamento da criança, adolescente ou até de nós adultos. Mas na criança isso fica muito claro, muito evidente. Precisa aí de um adulto ou de uma rede de adultos, né, que aí se coloca família, escola, outros adultos que são responsáveis, né, às vezes tem outros profissionais que acompanham. Então, essa rede, estando em contato e percebendo esse comportamento, pode inclusive trazer isso como um papo com a criança, né? Estamos reparando isso, vamos, né, olhar para isso, vamos cuidar, como é que você sente. E o que eu falei na outra entrevista que eu acho muito importante também é o como que a gente respeita isso, né? Não no sentido de que como é que a gente evita esse comportamento, ou como é que a gente faz com que esse comportamento cesse, como é que a gente resolve isso e volta para o comportamento original, né? E na verdade não é sobre isso, é sobre como a gente pode respeitar esse comportamento, abrir espaço para que ele possa existir, né? Como eu falei aqui do exemplo da minha aula, que a gente precisou parar a aula e poder falar sobre aquele momento que a gente decidia juntos ali. Né? No final a gente acabou decidindo, vamos esperar um pouco. A primeira decisão foi, vamos abrir a janela, porque de alguma maneira a gente se sentiu confortável controlando um pouco melhor a situação, porque a gente estava vendo o nível das chuvas, então a gente abriu as janelas e a gente continuou ali conversando um tema um pouco mais brando, né, do que o que seria da aula inicial, para a gente poder, de alguma maneira, ir decidindo a cada momento juntos. Então, eu acho que isso que é o importante. Para e vamos respeitar a situação que está acontecendo e poder falar sobre ela. Com essa sua fala, me traz à memória uma questão que acho que é importante também. Durante essas questões relacionadas à tragédia aqui em Petrópolis, se fala muito em cidade resiliente, né? Que temos que ser cidadãos resilientes. E quando a gente trata sobre essa questão da resiliência, isso obviamente acaba englobando as crianças nesse processo. E não só as crianças, mas, como você comentou, todo o ambiente na qual ela vive. É importante hoje que, por exemplo, até os órgãos públicos, ou até mesmo em parceria com instituições de ensino, por exemplo, tragam essa temática para dentro das escolas, para que essa criança realmente possa entender esse contexto e a realidade na qual ela vive. Sem dúvida. Porque o perigo dessa fala de sermos resilientes, claro que temos que ser a todo momento, né? Não só diante de tragédias, mas a todo momento. Mas em situações, né, em que a gente está falando de tragédias, eu acho que, claro que a gente vai precisar ser resiliente, mas o perigo dessa fala é a gente não abrir espaço para que a gente possa respeitar o tempo que leva para que a resiliência aconteça, né? Para que a gente se reorganize para lidar com o dia a dia, né? Passar por lugares onde a gente viu coisas, viu situações, né? Assim, para a gente se adaptar a novos espaços. Teve gente que teve que, né, se mudar, teve gente que perdeu casa, que perdeu pessoas. E quando tem uma situação como a que teve na última sexta-feira, né, em que a Defesa Civil solicitou que não houvessem atividades, né, etc. Eu acho que isso reedita um pouco, né, a tragédia da outra, né, de 2022, que foi ainda muito mais intensa. Então, eu acho que essa reedição, ela também dificulta isso que é nomeado de resiliência, de que a gente tem que seguir a vida. Claro, o tempo passa, as coisas, né, vão se reorganizando, mas isso leva tempo e isso precisa de um olhar muito cuidadoso, porque senão isso fica guardado, invisibilizado e não é olhado, não é tratado, não é cuidado, não é, né, não tem espaço para ser reorganizado. E a criança e o adolescente, de alguma maneira, precisam que um adulto, né, ou pares de crianças e outros adolescentes, mas assim, precisam de espaços em que isso possa ser feito. E como você até comentou, né, cada um vai ter um tempo adequado, né, um tipo de comportamento, né, então obviamente esse respeito, né, a esse período vai ser fundamental. E quando a Sem gente dúvida. fala sobre isso, já que existe essa peculiaridade de cada pessoa, né, de cada personagem dentro dessa situação como um todo, a gente tem ali a necessidade, então, de termos esses atendimentos para esse público, né? E quando a gente fala sobre esses atendimentos
pós-trauma, não só para os adultos, né, que também precisam ali se resolver, digamos assim, até para conseguir passar isso para as crianças, para os filhos, para os sobrinhos, para os netos. É importante também que tenha um profissional voltado somente para as crianças. Então, sem dúvida, porque o manejo, né, do trabalho com criança é muito diferente do manejo do trabalho com adulto, né, e de adolescente também um manejo diferenciado, porque as linguagens são diferentes, né? A criança, a maior parte do que a criança vai elaborar é através da brincadeira, né, através de desenhos, jogos, criação, né, assim, criar histórias, enfim. O adolescente já vai muito através da conversa, muitas vezes séries, vídeos, coisas que ele assiste, né, enfim. E o adulto vai trazer de uma outra maneira. Então, sem dúvida, um profissional que conheça do trabalho, né, que conheça desse manejo, vai fazer muita diferença. E eu acho que esse profissional especializado, ele vai poder lidar com as questões individuais que cada criança e adolescente está vivendo. Porque, como eu falei, né, um trauma ele reedita outros. Então, de alguma forma, pode ser, né, não necessariamente essa situação ela vai ser traumática, ela pode ser só uma situação extremamente impactante, mas que a criança esteja conseguindo lidar, e aí, possivelmente, os espaços coletivos vão dar conta, né, de conversar, de trocar com outras crianças, com outros adolescentes, cada um contar o que que consegue fazer, né? Ah, eu quando fico com medo faço tal coisa, eu faço outra. Ai, que legal, né? Essa troca, ela é muito rica, mas esse espaço especializado, individualizado, ele vai permitir que cada um lide com as suas questões individuais, que esses impactos, né, assim, dessas tragédias causam na sua história, né? Como é que isso te impactou, o que que você está vivendo, os teus medos, os teus sonhos, enfim, isso vai aparecer no tratamento de fato individualizado, e é muito importante que tenham profissionais que possam receber, né, assim, as pessoas, enfim, que precisem desse espaço individualizado. Ilana, sobre ainda essas questões, acho que é até importante, e aí você acredito que possa diferenciar isso para a gente, é explicar justamente o que que é um trauma. A gente comentou muito sobre trauma aqui, mas acho que é importante. O que que é um trauma? Qual que é a diferença dele para outros sintomas, né, para outros sentimentos? E o que que ele pode também evoluir caso não haja ali o tratamento adequado, ou até mesmo se há tratamento, por exemplo. Tá. Bom, o trauma para a psicanálise, né, que é a linha que eu sigo, assim, que me orienta no meu trabalho, ele vai falar justamente de um evento que ele é grande demais para as estratégias que a gente tem para lidar. Então, é aí que a gente pode falar em trauma, né, no sentido de que eu tenho que lidar com uma situação e eu não sinto que eu tenho estratégias para lidar com isso. Então, pode ter uma situação de grande impacto que não seja necessariamente traumática, né? Que vai ser uma marca, sem sombra de dúvida, mas que não necessariamente vai ser traumática. Mas o que eu acho que é mais importante é que numa situação de um impacto enorme, né? O fato da gente estar, por exemplo, falando sobre isso agora, né, significa que tem uma marca muito importante, independente dela ser traumática ou não, né? Tem uma marca muito importante que fica na cidade, que fica nas pessoas que estão lidando com isso, né? Assim, e um medo do que a gente faz com tudo isso, porque aconteceu, né, em 2022, aconteceu de novo agora, já tinha acontecido outras vezes. O que que a gente faz com isso? Eu acho que é um pouco a pergunta que você está me direcionando, né? E agora, o que que a gente faz com isso? Porque está todo mundo tendo que lidar. Então, eu acho que, claro, né, tem os aspectos mais políticos, que eu acho que precisam ser vistos, né? Quais são as políticas públicas, quais são o trabalho que está sendo feito nessa direção, que eu acho que isso é uma coisa muito importante, que dá segurança para todo mundo. E tem os aspectos mais coletivos e individuais, que é como é que a gente cuida do que isso causa, né, assim, nas pessoas que estão tendo que lidar com isso, nos moradores de Petrópolis, né, nas pessoas que trabalham em Petrópolis. O que que isso causa? Porque gera uma movimentação, né, assim, um receio coletivo, e aí eu acho que nesse sentido é que são muito importantes essas entrevistas, esses espaços em que a gente pode falar sobre isso, né, assim, essas trocas entre pares, espaços públicos, né, que as pessoas possam estar em momentos como, né, que possam estar em risco, mas que elas possam saber que tem um espaço onde elas podem ir.
Então, eu acho que essas coisas, uma situação como a que foi feita na outra sexta-feira, né, em que a Defesa Civil entra e diz não vai funcionar, porque eu acho que isso também dá uma segurança muito grande das pessoas não precisarem estar transitando, estar trabalhando. Então, eu acho que é isso que pode acontecer no âmbito mais individual, né? No âmbito público, eu acho que tem outras coisas políticas aí que precisam, de fato, serem movimentadas, né? Ou seja, a gente vê que ainda há uma necessidade de um conjunto de ações, né, Sem como um dúvida. todo, para resolver, né, digamos assim, esse problema. Mas é importante, acredito, né, a gente ver também o outro lado. E aí, quando a gente fala o outro lado, os próprios profissionais, né, de saúde que estão ali realizando esses atendimentos. Como para você hoje, como que os profissionais hoje têm lidado também com essas mudanças, com essas alterações, visto que as mudanças climáticas impactam a todo mundo, né? Não só pelas questões das tragédias, como a gente particularmente vê em Petrópolis e outros municípios, mas um calor excessivo muito grande, um frio muito intenso, isso também pode afetar ali a vida da população como um todo e também como que os profissionais têm lidado com essa situação, como que você tem, numa roda de conversa com os profissionais, colegas de profissão, isso tem sido discutido. Então, eu acho que a coisa mais importante é que os profissionais da saúde, especialmente, né, aqui eu posso falar da minha área da psicanálise, estejam, eh, estejam conhecendo, né, e discutindo sobre os contextos onde a gente está inserido, né? Isso eu acho que é muito importante. A psicologia, ela é sempre, né, apesar de ser individual, ela sempre é uma psicologia social também. Então, isso é muito importante, que a gente esteja encontrada, né, assim, enquanto profissionais, com o contexto em que a gente está inserido. Eu, por exemplo, trabalho com educação também, né? Trabalho com escola, sou professora, então eu preciso estar encontrada com esse contexto. O que que é a educação no Brasil, né? O que que é a educação no Rio de Janeiro? O que que é a educação em Petrópolis? Quais são os desafios dessa educação? E eu acho que quando a gente está falando aqui dos impactos ambientais, né, é importante que a gente esteja encontrado também com essas temáticas. Quais são os desafios, né, dos impactos ambientais? Quais são os desafios dos impactos ambientais na cidade de Petrópolis, né? Quais são os desafios históricos em que que as pessoas vêm tendo que lidar? Eu acho que isso é fundamental para a gente poder receber as pessoas e entender como é que elas se entrelaçam, né? Assim, esses desafios que são históricos, que são culturais, né, que são do contexto, e como é que isso se entrelaça com o nosso paciente, né, assim, com a pessoa que chega até a gente para lidar com isso no seu individual. Ilana, aqui em Petrópolis, infelizmente, né, nessa última chuva, nós tivemos vítimas, né, e todos de uma mesma família. E a pequena Ayla, de 4 anos, foi, né, a criança que sobreviveu. Ela perdeu os pais, a avó e o irmão. Uma criança tão nova como a Ayla, por exemplo, ela já pode sofrer também danos, digamos assim, à saúde mental dela por conta desse trauma, dessa situação que ela passou? Sem dúvida, é uma marca, sem dúvida, sem dúvida. É uma criança que vai viver, né, o luto, que vai viver a saudade, que vai viver a tristeza, o medo, os impactos no corpo, inclusive, né, do que ela viveu de ficar soterrada durante tantas horas. Sem sombra de dúvida, essa criança vive todos esses impactos, né? Agora, como que essa criança vai lidar com isso também vai depender muito de quais os recursos, de novo, né? Quais as estratégias, qual o nível de rede, você falou em rede, né? O nível de rede que essa criança vai ter de cuidados, de acolhimento, de troca, de respeito ao que ela está vivendo, de inserção. Então, eu acho que, sem sombra de dúvida, tem um impacto gigante, marcas que são marcas, né, que ficam para sempre, marcas marcam, cicatrizes, né, sem sombra de dúvida. Tem um livro que eu amo, é um livro infanto-juvenil, eu amo literatura infanto-juvenil, e tem um livro lindo que é uma menininha, chama Cicatriz, A Cicatriz, e é uma menininha que ela abre o queixo e ela descobre que ela vai ficar com, ela inclusive tem 4 anos no livro, e ela descobre que ela vai ficar com uma cicatriz. E aí, na ida ao médico, né, assim, ela vai perguntando para as pessoas que ela encontra no caminho quais são as cicatrizes que essas pessoas têm.
Então é muito interessante como o livro aborda a questão das cicatrizes, né, que nem sempre são físicas, às vezes são cicatrizes que são, né, psicológicas, enfim, mas eu acho que esse livro ilustra um pouco, né, como que a gente vai podendo falar das nossas cicatrizes e como que isso cria aí uma rede de cuidados e de acolhimento, né, isso, ela não se sente isolada de que ela tem uma cicatriz e uma marca que é maior do que a de todo mundo e que ela está isolada nessa história. Então, eu acho que isso faz toda a diferença. Para a gente fechar num contexto geral aqui, Lana, a gente pode dizer então que, sim, as mudanças climáticas já estão impactando na saúde mental das pessoas, dos jovens e das crianças, e que essa solução ela não é imediata e ela também não é única, basicamente. Cada um vai ter um tempo específico, uma forma diferente de atuar, né, de lidar com essas situações. E para resolver isso vai também depender desse suporte que tem por trás, dessas estratégias, dessas dinâmicas que vão fazer com que essa pessoa, então, passe por esse processo de uma forma mais simples, mais rápida, ou, em outros casos, mais demorada, mais lenta. Basicamente seria isso, trazendo aqui um resumo, basicamente, do que abordamos, né? Sem dúvida, e eu acho que é isso, a gente vai ter que lidar com os contextos da época em que a gente está vivendo, né? Em outros momentos do mundo, né? As pessoas tiveram que lidar com outros contextos e a gente vai ter que lidar com os contextos da época que a gente está vivendo. Eu acho que a grande questão é isso, é a gente não se afastar, né? E achar que a gente vai passar por esse mundo, né? Assim, sem lidar com os contextos, com o que está em volta, né, assim, do que a gente está vivendo. Eu vou lidar individualmente com a minha história e vida que segue, porque não é, a gente está o tempo todo impactado pelo que está ao nosso entorno, sem sombra de dúvida. Seja criança, seja adolescente, seja adulto, né, seja quem for. Com certeza. Ilana, você tem alguma informação talvez importante que a gente não tenha abordado, que você gostaria de ressaltar para a gente poder finalizar? Acho que não, acho só que é importante realmente as pessoas saberem que a busca, né, assim, por essas trocas e por esses espaços onde se pode falar sobre, são muito importantes. Às vezes a gente fica com a sensação de que a gente só precisa buscar quando a gente está em uma situação extrema, né? Se eu tiver com alguma questão no corpo, se eu estiver tendo sonhos horríveis, se eu tiver com insônia, né? Assim, e eu acho que não precisa ter uma questão extrema de um comportamento, né, muito desafiador para eu precisar encontrar espaços de troca, de cuidado, de acolhimento, de respeito. Eu acho que isso faz toda a diferença para a saúde mental. Tá certo. Ilana, eu queria agradecer a sua presença aqui para falar um pouquinho com a gente sobre esse tema extremamente importante e realmente trazer essa orientação para a população, né, de que não vai ser de uma vez só, é um processo e ele pode variar, sim, de pessoa para pessoa. Eu que agradeço o convite, fico à disposição e eu acho que é isso, né? A importância da gente trocar e da gente estar em rede para a gente poder se dar sempre esses suportes para lidar com o dia a dia, que não é simples, né? Em especial quando a gente está falando de uma tragédia, né? Assim, de tragédias como as que vem acontecendo em Petrópolis. Com certeza. Fico super à disposição e agradeço o convite mais uma vez. A gente que agradece a sua presença aqui, o espaço, obviamente, sempre aberto. Muito obrigado, até a próxima. Até. TVC, a TV do Correio da Manhã.